Realmente eu sou muito grato por essa oportunidade aqui, de poder, principalmente, de ser um instrumento na mão do Pai Celestial nesse momento aqui, nesse curto momento de 15 minutos, de poder, talvez, falar algo que alguns de vocês vieram aqui ouvir. E minha oração nesse momento é para que nós, ao sairmos de nossos lares, ponderamos, oramos, ou até jejuamos para as sessões dessa conferência da Estaca, para que nós possamos receber revelação para nossas vidas e para nossas famílias. E que não importa quem esteja aqui em cima falando, se é o presidente Alves, ou se é eu, ou se qualquer irmão, nós possamos estar preparados para ouvir e principalmente para aprender. Tá bom? Tem uma passagem em Josué 6 que fala a respeito de quando eles tomaram Jericó. E lá o Senhor deu algumas instruções para eles. E eu vou ler aqui antes as instruções que foi dado, que é do 3 ao 5, tá bom? E ele diz o seguinte: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levantarão 7 buzinas de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E acontecerá que, tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande alarido. E o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual no lugar em frente de si. É interessante que aqui não relata, mas com certeza alguns céticos, eles deveriam estar pensando: o que esse povo está fazendo? Isso não vai dar certo. Mas logo após, quando o muro caiu, eles devem ter olhado e ficado calados. E hoje, há mais de 3.000 anos, isso pode não ser apresentado, pode nos ser apresentado de outras maneiras. E para ilustrar algumas dessas maneiras, tem um discurso um pouco antigo, algumas pessoas já conhecem essa história. O discurso é do Elder Anderson, de 1999. Pouco antigo, foi quando eu me batizei, 1999. E ele começa a contar um relato sobre a vida dele, né? E ele diz o seguinte: nossa família morou muitos anos no estado da Flórida. Como na Flórida há uma grande concentração de areia, a grama comum é plantada junto com um outro tipo de grama de folha larga, que é chamado de Santo Agostinho. O grande inimigo dos gramados da Flórida é um pequeno inseto chamado mole cricket, um tipo de grilo. Uma noite, quando meu vizinho e eu estávamos em frente à minha casa, notamos um pequeno inseto cruzar a calçada. É melhor jogar veneno no seu gramado, alertou ele. Lá vai um daqueles grilos. Eu já havia pulverizado o gramado com um inseticida há poucas semanas e achava que dificilmente teria tempo e dinheiro para fazê-lo de novo tão cedo. Quando amanheceu, examinei o gramado de perto. Estava viçoso, verde como nunca. Olhei bem dentro da grama para ver se conseguia achar algum daqueles grilos, mas não encontrei nenhum. Lembro que pensei comigo: bom, talvez aqueles grilos só estivessem de passagem pelo meu jardim, a caminho do gramado do meu vizinho. Examinei o gramado por mais de uma semana, procurando sinais dos insetos invasores, mas não encontrei nada. Fiquei contente comigo mesmo por não ter seguido o conselho do meu vizinho. A história, porém, tem um triste final. Certa manhã, fui ao gramado na parte da frente da casa, cerca de 10 dias após aquela conversa com meu vizinho. Levei um choque ao ver que o gramado estava coberto de pontos marrons.
como se tivesse surgido durante a noite anterior. Corri até a loja de jardinagem, comprei inseticida e pulverizei o gramado imediatamente, mas já era tarde demais. Ele fora destruído. E para voltar à forma original seria necessário novos rolos de gramas, longas horas de trabalho e muito dinheiro. O conselho do meu vizinho era fundamental para a preservação do meu gramado. Ele via coisas que eu não via. Ele sabia algo que eu desconhecia. Sabia que aqueles grilos viviam debaixo da terra e só apareciam à noite. Portanto, o fato de examinar os gramados durante o dia de nada adiantou. Ele sabia que aquele tipo de grilo não comia as folhas da grama, mas se alimentava das raízes. Sabia que aquelas criaturinhas miúdas podiam comer uma enorme quantidade de raízes sem que eu notasse os efeitos sobre o solo. Paguei um alto preço pela minha presunçosa independência. Vivemos numa época maravilhosa. As bênçãos de nossa geração são indiscutivelmente ricas e belas. Com fé no Salvador e sendo obediente aos mandamentos, nossa vida pode ser plena de satisfação e alegria. Entretanto, nessa época de tamanha beleza, os obstáculos para se tomar uma decisão de servir ao Senhor são mais sutis do que no passado, porém, sem sombra de dúvidas, igualmente disseminados. Há certos tipos de grilos espirituais que fazem seus ninhos debaixo de nossos muros de proteção e atacam nossas delicadas raízes. Muitos desses insetos maléficos parecem pequenos, quase invisíveis. Contudo, se não os combatermos, eles nos causarão danos e tentarão destruir o que for mais precioso para nós. A admoestação do profeta apóstolo giram sempre em torno do lar e família. Gostaria de dar um exemplo de voz de advertência dos profetas no dia 11 de fevereiro deste ano, 1999. A primeira presidência, com o apoio do Coro dos 12 Apóstolos, enviou a cada membro da igreja uma carta contendo conselhos sobre a família. Gostaria de ler apenas um parágrafo. Aconselhamos pais e filhos a darem mais alta prioridade à oração familiar, reunião familiar, o estudo e aprendizado do Evangelho e atividades sadias com a família. Por mais dignas e adequadas que outras exigências ou atividades possam ser, não se pode permitir que elas tomem o lugar dos deveres designados por Deus, que só os pais e a família podem cumprir adequadamente. É interessante que isso aqui em 1999, não tínhamos o Vem Segue-me ainda. E a instrução era a mesma que de hoje em dia, para a gente se atentar nas coisas pequenas. O presidente Alves, no treinamento, falou a respeito disso, que não vai acontecer uma coisa gigante, grande, e vai nos derrubar, mas são coisas pequenas ao longo da nossa trajetória que vai fazer com que isso possa nos derrubar ao longo do tempo. Virou aqui, opa. O Pai Celestial, Ele tem um grande amor por nós. E Ele providenciou com que os céus não se fechassem no dia de hoje. E nós temos hoje o Evangelho restaurado. Todas as chaves do sacerdócio estão restauradas. Nós temos um profeta vivo que nos abençoa com grandes instruções. A pergunta que eu faço para todos nós hoje, nessa noite maravilhosa de conferência. A última conferência foi há poucas semanas atrás. Quem de nós pegou os discursos do nosso querido profeta, o seu M. Nelson, para revisar e ver quais instruções que ele tem para nós? Aproveitando esse momento, então, eu marquei algumas partes dos discursos que ele proferiu e que nós possamos ponderar a respeito do que ele nos disse. Eu não vou falar o título e nem em que sessão que foi, para não se alongar, tá bom?
Cada um de nós foi ensinado a respeito do que devemos fazer nos próximos 6 meses. Agora a pergunta é: o que faremos diferente em nossa vida em razão do que ouvimos e sentimos? Nós ouvimos muitas coisas e, como a Nayara falou, a gente não consegue guardar. Tem pessoas que têm o dom, né, de guardar escrituras e coisas assim. Eu também não tenho memória fraca. Eu saio da sala, chego na cozinha e não sei o que eu vou fazer. Então, essa é a importância de nós sempre estarmos revisando isso. E nessa conferência da Estaca, essa noite tivemos, eu sou o quarto orador agora. O que nós vamos fazer com todas essas instruções maravilhosas? Quem teve a oportunidade de assistir o treinamento também. O que nós vamos fazer com todas as instruções que recebemos até a próxima reunião de treinamento? As vozes e a pressão do mundo são envolventes e numerosas. Porém, muitas vozes são enganadoras, sedutoras e podem nos desviar do caminho do convênio. A fim de evitar a tristeza e o desespero inevitáveis provenientes dessas vozes, suplico a vocês hoje que combatam as tentações do mundo ao reservarem tempo para o Senhor em sua vida, hoje e todos os dias. Se a maioria das informações que vocês recebem vier das mídias sociais ou de outras mídias, sua capacidade de ouvir os sussurros do Espírito diminuirá. Se não estiverem buscando o Senhor por meio da oração e do estudo do Evangelho diário, vocês se tornarão vulneráveis a filosofias de que podem ser interessantes, mas que não são verdadeiras. Até mesmo os membros mais fiéis podem ser enganados pela batida constante da música da banda da Babilônia. Em outro discurso, ele fala um pouco sobre o que o presidente Alves vem falando a nós há algum tempo já. Nunca houve uma época na história do mundo em que o conhecimento de nosso Salvador fosse tão essencial e relevante para cada alma humana individualmente. Imaginem a rapidez com que os conflitos devastadores em todo o mundo e os de nossa vida pessoal seriam resolvidos se todos nós escolhêssemos seguir a Jesus Cristo e dar ouvidos a seus ensinamentos. Assim sendo, convido-os a buscar essas 3 coisas durante esta conferência: a verdade pura, a doutrina pura de Cristo e a revelação pura. Ao contrário do que alguns pensam, realmente existe o que chamamos de certo e errado. Realmente existe uma verdade absoluta, uma verdade eterna. Uma das pragas de nossos dias é que poucas pessoas sabem onde buscar a verdade. Posso garantir-lhes que o que vocês ouvirão hoje de manhã, ele está falando na conferência, constitui na verdade pura. E tudo que estamos ouvindo nessa conferência da Estaca constitui na verdade pura. É interessante e o Espírito me confirma que só existe uma verdade: a Igreja de Cristo. Não tem mais ou menos a verdade, ou ali também é legal. Essa é a verdade pura. E para encerrar, ele fala a respeito dos templos, né, e das ordenanças. Meus queridos irmãos e irmãs, quando as reformas do templo de Salt Lake City forem concluídas, não haverá no vale do Lago Salgado lugar mais seguro durante um terremoto do que dentro desse templo. Do mesmo modo, sempre que ocorrer qualquer tipo de agitação em sua vida, o lugar mais seguro para se estar espiritualmente é dentro dos limites do convênio do templo. Essa última frase aqui me chama muita atenção, porque quando você começa a ler ela, você dá a impressão que ele fala para a gente ficar dentro do templo. Só que ele fala dentro dos limites dos convênios do templo. Quem passou pelo templo sabe que nós fizemos lá 5 convênios. Não vou entrar nesse mérito também. Sempre que estivermos passando por alguma dificuldade, lembramos desses 5 convênios. E se nós não conseguimos estar lá dentro do templo,
vamos estar dentro dos limites desses 5 convênios. Irmãos e irmãs, essas foram as instruções do nosso querido profeta. Tem muito mais, né? Essa que eu selecionei aqui, do nosso querido profeta Russell M. Nelson, para nós nesses últimos dias. Eu não tenho sombra de dúvida que ele é um profeta de Deus, e ele fala face a face com Deus. Eu sou imensamente grato ao Pai Celestial por nós termos um profeta hoje em dia. Sou imensamente grato pelos templos, e sei que não há lugar mais santo nessa terra. Irmãos que nos assistem, irmãos que estão aqui presencialmente, que não são membros da igreja, ou talvez devem estar pensando, o que esse cara está falando? Não existe profeta mais? Isso é coisa do Velho Testamento? Não existe. Eu desafio todos vocês a orarem e perguntarem por vocês mesmos. Tudo que nós estamos falando aqui, se é verdade ou não. Um dia eu também tive essa dúvida, como membro da igreja mesmo. Se o profeta realmente fala com o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas por mim mesmo, eu orei, jejuei e descobri que sim, ele fala. E ele fala e nos instrui. E muitas das vezes a gente ouvimos as palavras e falamos, nossa, aquele irmão tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Tinha que ler, vou passar esse discurso para aquele irmão. Mas realmente, quando nós ouvimos nosso profeta, ele está falando para nós. Amós 3,7 diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Disso eu testifico. Em nome de Jesus Cristo. Amém.